Vamos imaginar que você vai escrever um livro sobre a sua própria história, ou alguém vai escrever sobre você. Aí você está idoso, vai escrever um livro. Essas ideias sobre a sua vida, ou que o livro pretende falar sobre você, elas não vão ocorrer de uma única vez. Então vai ter que ter uma certa organização, vai ter o sumário, vai ter os capítulos e divisões, títulos, subtítulos, divisões entre parágrafos para ter um melhor entendimento sobre o que está sendo dito. Você concorda comigo que um livro, por exemplo, da sua vida, ele não vai falar tudo? Porque não tem como. A sua história ela é muito grande, a nossa história é muito grande. A cada dia acontece várias coisas na vida de todo mundo. E não tem como falar de tudo. Nem se quisesse, porque muitas vezes a gente esquece, a gente se lembra pela memória, mas a memória ela não é totalmente confiável. Haja vista que a gente deturpa as informações com o tempo e relembra isso a partir do presente, não necessariamente condizente exatamente ao que aconteceu na época. Eu sou Fabiano, professor de História. Seja bem-vindo ao meu canal. Não esqueça de deixar o like e compartilhar para outras pessoas, para a gente ter conteúdo de mais qualidade no YouTube e divulgar história para todas as pessoas do Brasil. Eu usei esse exemplo do livro porque isso representa muito a questão da história. A história é dividida em períodos por um motivo simples, para ter uma certa organização nos estudos. Então, ali na Idade Contemporânea, a partir da Revolução Francesa, eles entendem, um certo grupo de pessoas entende que precisa dividir esses períodos para ter um melhor entendimento. Imagine você estudar história de uma vez só, tudo de uma vez. Imagine a loucura que seria isso. Não tem como, é muito conteúdo, é muitas coisas. Cada período tem suas características, particularidades. Apesar de eu ter falado aqui que isso não é totalmente assim, mudanças elas ocorrem sempre na história, mas é uma maneira mais lúdica e mais simples de se separar e organizar esses conteúdos. Então esse é o motivo da história se dividir em períodos. Essa divisão ela sofreu críticas por alguns motivos. Essa divisão ela não deixa de ser uma visão da Europa, uma visão chamada eurocêntrica, né? A Europa no centro de tudo. E ela um pouco meio que desconsidera a organização de períodos de outros povos, de outros continentes. Essa divisão ela não é absoluta, assim, começou a Idade Moderna, agora tudo está começando a mudar, a galera está começando, eles estão comemorando aqui, iniciou um novo período, e agora a gente vai, Idade Média é coisa do passado, agora o que há de moderno é esse outro período, e não era assim, né? A gente sabe que não era assim. Essa divisão ela foi feita por pessoas que vieram do futuro, para organizar esse estudo e esse raciocínio da história. Apesar dessas críticas em relação a essa divisão, ela se faz necessária porque ainda deixa mais claro a questão dos períodos. Não é a única forma de definição do tempo. Desde que o ser humano existe, a gente define o tempo a partir de algumas perspectivas, e elas sempre passaram por vários povos diferentes, formas diferentes de enxergar isso. E ainda hoje tem formas distintas de interpretar esse tempo, dessas divisões. Por exemplo, o calendário islâmico, ele se inicia a partir do Maomé sair de uma cidade para outra, né? A gente se organiza a partir de outros critérios. Os povos gregos também tinham a ideia de que a história era cíclica, estava todo o tempo se repetindo, mas essa divisão ela é importante porque ela deixa mais claro ali algumas coisas típicas de certos períodos da história. Apesar dessas críticas, eu ainda entendo que ela se faz precisa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueça de deixar o like, compartilhar para mais pessoas que possam gostar desses vídeos também. Agradeço a audiência de vocês. Falou!